Boa noite, irmãos. Nós estamos aqui mais uma vez para a nossa devocional nessa semana de oração pelo nosso país, pelo nosso Brasil, nessa semana em que nós estamos iniciando então a nossa campanha de missões nacionais. Hoje nós estamos falando sobre o nosso tema, a nossa ênfase, porque Ele me amou, eu oro. Lembrando que porque Ele me amou, eu amo, porque Ele me amou, eu multiplico, porque Ele me amou, eu oro, porque Ele me amou, eu reparto. E hoje, então, nós vamos falar sobre porque Ele me amou, eu oro. Mas eu oro sobre o quê? Eu oro pedindo o quê? Eu oro pelo quê? E para isso, para entender isso, mais uma vez, a gente vai ler a palavra de Deus lá em João, no capítulo 15, Evangelho de João, capítulo 15, os versículos de 14 a 17. João 15, de 14 a 17. Diz assim a palavra do Senhor: Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas eu tenho-vos chamado amigos, porque todas as coisas que eu ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Não foste vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi a vós, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, para que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos dê. Essas coisas vos mando, que vos ameis uns aos outros. É interessante a gente ver como amar, multiplicar, orar, repartir, são coisas que estão ligadas nos mandamentos de Jesus, nas ordens de Jesus. Jesus começa esse texto dizendo: olha, vocês são meus amigos quando vocês fazem aquilo que eu mando. E aí vem reafirmando uma coisa que nós temos dito nesses dias: amor se prova através de ações, né? Vocês são meus amigos, vocês provam a amizade de vocês, o amor de vocês por mim, quando vocês fazem aquilo que eu mando. E Jesus então diz: olha, vocês são mais do que meus servos, porque os servos não sabem aquilo que o seu Senhor faz. E eu tenho mostrado para vocês tudo o que o meu Pai me mostrou. Então eu chamo vocês de amigos, não de servos. Mas é importante que vocês saibam que eu chamei vocês de amigos, que eu chamei para que vocês então andem comigo, e eu então designei vocês para que vocês fossem para outros lugares, a outras pessoas, e para que vocês então repartissem essa mensagem, para que vocês frutificassem, para que vocês multiplicassem a minha palavra, os meus ensinamentos, para que vocês deem fruto. E o vosso fruto, o fruto de vocês pudesse então permanecer, fosse um fruto permanente. E quando vocês fazem isso, quando vocês multiplicam, quando vocês repartem, quando vocês frutificam, quando o fruto de vocês permanecem, vocês estão obedecendo às minhas ordens. E quando vocês obedecem às minhas ordens, vocês estão em conexão comigo, vocês estão ligados a mim. E quando vocês estão ligados a mim, fazendo a minha vontade, vocês podem pedir o que vocês quiserem, que o meu Pai vai dar para vocês. Então, irmãos, quando nós ganhamos o direito de orar, quando Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário e quando nós ganhamos então o acesso direto a Deus, nós precisamos entender que esse acesso, essa condição de estar, de falar com Deus, ela está diretamente ligada à condição de fazer a vontade de Deus. Nós podemos orar, nós podemos falar com Deus, mas nós precisamos entender que orar em nome de Jesus, e nós já falamos isso aqui algumas vezes, dizer em nome de Jesus significa que tudo o que nós estamos pedindo a Deus era aquilo que Jesus pediria se estivesse no nosso lugar. E isso é uma responsabilidade muito grande. Né? Dizer em nome de Jesus quer dizer que tudo aquilo que eu estou dizendo, Jesus diria. E eu posso orar assim? Será que tudo que eu tenho pedido nas minhas orações, Jesus pediria ao Pai? Né? Isso é uma coisa em que nós devemos pensar. Então aqui Jesus está dizendo: olha, o que eu tenho mandado para vocês? Que vocês amem uns aos outros.
Porque quando você ama o seu irmão, a primeira coisa que você pensa é em multiplicar para ele, em ensinar para ele, em repartir com ele a palavra de Deus, o amor de Deus, o ensinamento do Senhor. Então é muito importante que nós tenhamos isso em nossas mentes. Nós devemos aprender a fazer aquilo que o nosso Deus nos manda, a seguir os ensinamentos de Jesus, a repartir a palavra de Deus e a ser amigo de verdade, demonstrar o nosso amor a Deus através da nossa vida, através das nossas ações, para que aquilo que nós peçamos então ao Senhor seja de acordo com a vontade dele e ele nos atenda. Nós vivemos num dia, irmãos, nos dias em que às vezes as pessoas estão entendendo as coisas de maneira muito errada. Eu creio que essa pandemia, que esse momento todo que nós estamos vivendo, ele veio para nos ensinar muitas coisas. Muitas coisas sobre fé, muitas coisas sobre resiliência, mas principalmente muitas coisas sobre controle. E é engraçado porque às vezes a gente fica olhando o Facebook e às vezes também conversa com pessoas, né? E ainda tem pessoas que não entenderam quem está no controle. E eu vejo que às vezes pessoas que têm conhecimento da palavra do Senhor, estão na igreja, estão fazendo planos, né? Para resolver a sua vida com Deus depois que isso tudo passar. Não, lá para janeiro, né, vai ter vacina, as coisas vão voltar ao normal, e aí eu volto para frequentar a igreja, eu vou me envolver mais com as coisas de Deus, né? Aí eu vou voltar a fazer as coisas que eu fazia na igreja. Nesse momento tá tudo muito difícil. É difícil ir na igreja, é perigoso. Os cultos estão muito sem graça, tem muito pouca gente, né? E eu tenho ouvido, né, desse tipo de argumento em vários lugares, muita gente falando, não, vamos deixar para pensar nisso ano que vem. Missões agora nesse momento também é meio complicado, porque campanha virtual, como é que faz isso? É muito difícil. E eu tenho visto dificuldade até dos missionários, dos pastores lutando com essa campanha, com essas campanhas esse ano. E aí eu tenho pensado o quanto nós não aprendemos, né? Nós estamos fazendo planos para quando vier a vacina, o que nós vamos fazer na nossa vida depois disso, o ano que vem. E se o nosso encontro com Cristo vier antes da vacina? E se o arrebatamento da igreja vier antes da vacina, né? Nós precisamos aprender, irmãos, nós não temos o controle da situação. A hora de fazer a obra do Senhor é agora, é hoje. A Bíblia diz que nós precisamos trabalhar enquanto é dia, porque a noite vem quando ninguém vai poder trabalhar. E isso é bíblico, não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus que nos diz. Então nós precisamos entender o recado que o Senhor está nos dando. Nós precisamos fazer a obra do Senhor hoje. É tempo de orar, é tempo de multiplicar, é tempo de repartir hoje. Se você não fizer hoje, amanhã você pode não conseguir fazer. Então se envolva com essa obra de missões, se envolva com o trabalho do Senhor. Não deixe para depois que a pandemia passar, faça hoje, porque o Senhor está te chamando para fazer hoje, para orar hoje pelo Brasil, para entregar a sua vida ao Senhor hoje. É hoje, não é amanhã. Se você puder fazer, faça. Faça como você puder. Faça orando, faça contribuindo, faça falando de Jesus pelo Facebook, pelo Instagram, pelo WhatsApp. Faça indo à igreja se você puder, mas faça. Faça a obra do Senhor hoje. Então, irmãos, nós temos que orar. E nós vamos orar pelo quê? Porque Ele me amou, eu oro. Eu oro para que a obra missionária avance e todas as pessoas no Brasil sejam alcançadas com o Evangelho do Senhor Jesus, porque Ele morreu por todos. Está lá em 2 Coríntios 5,15. Eu oro pelas crianças brasileiras. Como disse Jesus, se nós acolhermos uma criança em seu nome, a Ele mesmo receberemos. Está lá em Mateus 18,5. Eu oro pelas famílias brasileiras de todas as regiões, para que se lembrem do Senhor e a Ele se convertam, sabendo que perante Ele se prostrarão todas as famílias da terra. Salmo 22:27. Eu oro para que estendamos as mãos aos que sofrem,
pois ao fazermos isso seremos bem-aventurados e consolados pelo Senhor. Está lá em Mateus 5,4. Eu oro pelas igrejas batistas brasileiras para que estejam fortes e envolvidas com o discipulado, com a oração e com missões, e para que todos os batistas adotem o estilo de vida proposto por Jesus. Ide e fazei discípulos, está lá em Mateus 28:19. Os nossos pedidos de oração de hoje. Ore pela mobilização dos crentes a uma vida de testemunho eficaz. Ore pela segurança dos missionários que atuam em locais perigosos. Ore pelo crescimento das igrejas na região sudeste do Brasil. Ore para que Deus abra os olhos do país para a sua miséria moral e espiritual. Ore pela plantação de igrejas em regiões mais resistentes ao Evangelho. Ore pela redução da imoralidade, da corrupção e da violência no Brasil. Ore pelo avanço do Evangelho na região centro-oeste. Ore pelo fortalecimento da obra missionária no Brasil e no mundo. Ore por mais vocacionados para o trabalho de tradução da Bíblia. Ore pela saúde física, emocional e espiritual dos nossos missionários. Vamos orar também pelos que continuam enfermos, lutando contra o Covid. Vamos clamar pela misericórdia de Deus sobre essas pessoas. Irmã Aline, irmão Keilon, que estão enfermos. Vamos clamar para que Deus tenha misericórdia, o primo do irmão Tim, que continua se recuperando, vamos pedir por ele, para que Deus tenha então misericórdia da vida dele, o Eurípides, genro da irmã Conceição também que está se recuperando, doutor Essimar, Pedro Henrique, vamos clamar a misericórdia de Deus sobre todas essas pessoas, muitas outras que nós às vezes não nos lembramos, mas que estão enfermas com Covid, a Ana Carolina, filha da Juliana, irmã do Flávio. Vamos orar para que Deus também esteja abençoando a vida dela, que está assintomática, mas está com Covid. Vamos orar por ela. Vamos orar também por aquelas famílias enlutadas, irmão Elcio, irmã Rose, família do pastor Marcos de Caldas Novas, para que Deus tenha então misericórdia, continue dando refrigério para essas almas, para essas vidas, tantas famílias, né, irmãos, que têm perdido seus entes queridos nesses dias, para que Deus tenha misericórdia de cada um, pelas famílias da igreja, pelas igrejas, pelas famílias que têm enfrentado dificuldades financeiras, dores espirituais, dores emocionais, aquelas que têm enfrentado problemas de todas as formas. Vamos orar. Irmã Cristiane pede oração pela sua vida, vamos orar pela vida dela, pelos problemas que ela tem enfrentado. E vamos orar por cada um que precisa nesse instante da graça e da misericórdia do Senhor Jesus. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te oramos nesse instante, ó Deus, porque o Senhor é o nosso Deus. O Senhor é o Deus controlador de todas as coisas, todo-poderoso. O Senhor é o Deus onisciente, onipresente, onipotente. Ó Deus, o Senhor é o dono da história, é o dono do mundo, é o dono de todas as coisas. E nesse instante, reverentemente, no nome poderoso de Jesus, nós estamos aqui diante do Senhor para te dizer, Senhor, nós precisamos da tua graça e da tua misericórdia sobre o nosso país. Ó Deus, nós oramos, ó Deus, pelo nosso Brasil. Nós oramos pelas famílias brasileiras. Nós oramos pela obra missionária e pelas igrejas do Brasil. Desperta o teu povo. Ó Deus, o teu povo precisa, ó Deus, entender a importância de avançar com o teu trabalho, com o teu reino hoje. Não é depois da pandemia, não é daqui uma semana, é hoje. Ó Deus, coloca no coração do teu povo, ó Deus, o desejo de pregar o teu evangelho, ó Deus, a todas as pessoas. Ó Deus, faz o teu povo entender que só Jesus transforma. Ó Deus, não existe nada capaz de mudar a nossa realidade. Só o Senhor é capaz, é só o poder do evangelho que pode transformar as vidas, que pode transformar o nosso povo, que pode transformar o nosso país. E nós precisamos
possamos entender isso. Senhor, nós temos sido egoístas porque nós temos lutado e trabalhado pelo nosso próprio bem. Ó Deus, quanto tempo nós temos gastado, ó Deus, fazendo as nossas coisas, ó Deus, envolvidos com os nossos problemas, com o nosso dia a dia. Ó Deus, nós temos gastado tão pouco tempo, ó Deus, preocupados com o avanço do Teu reino. Ó Deus, e às vezes tempo nenhum, ó Deus, falando do Senhor e pregando o Teu evangelho. Nos perdoa por isso. Ó Deus, e coloca no nosso coração um desejo sincero, ó Deus. E, ó Deus, nos capacita para nos envolver cada dia mais com a obra de evangelização. Ó Deus, nós somos a Tua igreja e essa é a nossa missão, fazer discípulos, ir, ó Deus, a outras pessoas levando a mensagem do Teu evangelho. Então tem misericórdia da Tua igreja, tem misericórdia dos missionários. Ó Deus, abençoa a saúde física, emocional, espiritual dos Teus missionários aonde eles estiverem, ó Deus. Abençoa esses servos do Senhor que estão ali, ó Deus, dispostos a fazer a Tua vontade, a usar as suas vidas, ó Deus, única e exclusivamente com o propósito de levar o Senhor a outras pessoas. Ó Deus, tem misericórdia dessas vidas, abençoa os Teus servos, ó Deus. Nos abençoa, abre os nossos corações para contribuir, abre os nossos corações para orar, para multiplicar, para repartir. Ó Deus, tem misericórdia de nós. Nos ajuda a entender, ó Deus, o propósito das nossas vidas. Não nos deixa perder de vista, ó Deus, quem somos, ó Deus, e o que o Senhor quer de nós. Ó Deus, tem sido dias, ó Deus, desafiadores, ó Deus, para os Teus servos e para a Tua igreja, mas nós sabemos que o Senhor tem uma mensagem que precisa ser proclamada e que essa responsabilidade é nossa. Então, ó Deus, não nos deixa, ó Deus, desanimar, mas reaviva os nossos corações a cada dia. Nesse instante, ó Deus, colocamos diante do Senhor os nossos problemas, ó Deus, os problemas sociais do nosso país, os problemas políticos do nosso país. Senhor, nós sabemos que o Senhor quer alcançar também aquelas pessoas que nos governam. O Senhor quer alcançar também aquelas pessoas que detêm o poder, ó Deus, porque elas podem abençoar muitas outras pessoas. Então, que o Senhor tenha misericórdia delas também. Elas precisam do Teu perdão, elas precisam da Tua salvação, elas precisam ser transformadas pelo Senhor. Ó Deus, então chega a essas pessoas também e transforma o coração e a vida dessas pessoas pelo poder do Teu Santo Espírito. Ó Deus, faz uma obra de salvação no nosso país, nós te clamamos, ó Deus, nós te pedimos. Senhor Deus, nesse instante queremos, ó Deus, te pedir pela nossa igreja, por cada família. Ó Deus, o Senhor conhece cada coração. O Senhor conhece cada família e cada irmão. E o Senhor sabe o que vai dentro de cada um. O Senhor sabe o que cada um está enfrentando nesse momento. E o Senhor sabe o que cada um precisa. Ó Deus, esteja olhando para a vida espiritual de cada um. Ó Deus, que o Senhor esteja, ó Deus, tocando no coração dos Teus servos, para que eles tenham um desejo sincero e verdadeiro de ser úteis ao Senhor nesse momento, da maneira como eles podem, aonde eles estiverem. Que o Senhor possa nesse instante falar ao coração dos Teus servos, ó Deus, e despertar a Tua igreja. Senhor Deus, que possamos ser reavivados e reanimados, ó Deus, e entendermos, ó Deus, que nós somos a igreja do Senhor ali naquele lugar. Senhor Deus, queremos te pedir pelos nossos amigos e familiares que ainda não são crentes. Ó Deus, nós te clamamos pela salvação da família da irmã Maria de Fátima, que tem pedido continuamente, ó Deus, pela sua família, pelos familiares da irmã Helenita, pelos familiares do irmão Tim. Nós te clamamos também pelos esposos das nossas irmãs. Nós te clamamos pelos nossos adolescentes que frequentam a igreja, pelos pais das nossas crianças que ainda não
são crentes, por pessoas com quem nós temos contato sempre, ó Deus, e que às vezes vão à igreja, mas que ainda não te conhecem. Nós te clamamos que o Senhor transforme essas vidas. Tem misericórdia do teu povo, ó Deus. Tem misericórdia do teu povo ali naquele lugar. Salva vidas ali naquele lugar. Transforma corações, nós te pedimos, ó Deus. Senhor, nós te pedimos também, ó Deus, pelos nossos amigos e familiares que estão enfermos com Covid. Ó Deus, aquelas pessoas que estão próximas de nós, por quem nós temos orado. Aquelas também que estão com outras enfermidades. Nossos irmãos que são idosos, que precisam de cuidados especiais. Que o Senhor esteja abençoando com a sua mão de poder cada um nesse instante. Ó Deus, também te pedimos por as famílias que estão enlutadas. Ó Deus, que o Senhor esteja trazendo consolo, bálsamo do teu Espírito Santo a cada uma nesse instante. Ó Deus, que o Senhor esteja ajudando, ó Deus, consolando, que o Senhor esteja, ó Deus, segurando com a tua mão de poder, tomando, ó Deus, nas tuas mãos e protegendo e guardando. Nesse instante, ó Deus, eu quero te pedir, ó Deus, que o Senhor esteja abençoando, ó Deus, cada um, dando sustento material, abrindo portas de trabalho, abrindo portas para que o teu povo tenha então, ó Deus, aquilo que precisa para sobreviver, para ter uma vida digna. Senhor, nós te louvamos, te engrandecemos, porque nós temos essa oportunidade de orar. Ó Deus, nós temos essa oportunidade de falar com o Senhor. Nós temos essa oportunidade de abrir os nossos corações diante do Senhor. E o Senhor tem nos ouvido. Senhor, perdoa os nossos pecados, muda os nossos corações, nos ensina a frutificar, a fazer discípulos de todas as nações. Ó Deus, a nos envolver com a tua obra, com o teu trabalho e com a obra de missões. Muito obrigado por tudo. Esteja conosco a cada momento. É o que nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor te abençoe, abençoe a sua família, nos abençoe a cada dia. Amanhã é domingo, nós temos o nosso culto online, às 10 da manhã, Facebook e YouTube. E à noite, às 19 horas, o nosso culto é presencial, mas você pode acompanhar também ao vivo no nosso canal do Facebook. Participe conosco, que o Senhor abençoe você e a sua família. Amém. As cores do arco-íris, a brisa murmurar, o olhar apaixonado de alguém que está aprendendo a amar, as palavras de uma história, as estrelas a brilhar. Deus criou o mundo todo pra testemunhar. Pois enquanto eu viver, vou testemunhar do amor, que minha vida seja a prova da existência do Senhor. Cada passo que eu der seja oferta de louvor, pois enquanto eu viver, vou cantar do seu amor. As montanhas e os vales, os rios e os mares, alguém que estende a mão pra ajudar a levantar o seu irmão. Um sorriso de criança, o perfume de uma flor, testemunham em silêncio no amor do Criador. Pois enquanto eu viver, vou testemunhar no amor, que minha vida seja a prova da existência do Senhor. Cada passo que eu der seja oferta de louvor, pois enquanto eu viver, vou cantar, vou falar do seu amor.
cada passo